Bom, gente, nós estamos aqui hoje com a Roberta Lessa Ribeiro, que é médica formada em 2013 pela Universidade de Fortaleza. Ela é especialista em saúde pública pela Universidade Federal do Ceará e hoje é residente, né, ela faz residência pelo terceiro ano de neurologia no Hospital Geral de Fortaleza. E está aí nessa luta. A Roberta, eu vou cometer uma inscrição que eu a conheci pelo Twitter, né? A gente troca algumas impressões lá pelo Twitter, e aí fiz esse convite e ela prontamente aceitou, o que deixa a gente do Politiquês muito feliz, né, Luara? Claro, muito feliz pela oportunidade. Roberta, antes de você entrar, eu estava falando aqui com o João que eu vi um vídeo de uma enfermeira e ela dizendo, e ela criticando ali as pessoas que estavam fazendo carreatas, e ela falou assim: se vocês têm dúvida, escutem as pessoas da área da saúde. Esse é o nosso lugar de fala. Isso me tocou muito, porque às vezes até a gente aqui é, pensa muitas coisas, mas a gente jamais imagina o que vocês vivenciam e o que vocês têm a nos dizer sobre tudo isso. Então é muitíssimo importante trazer pessoas da área aqui, e você é nossa primeira convidada nesse sentido, então sinta-se muito à vontade e é um prazer recebê-la. Bem-vinda, Roberta. Gente, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Acho que é a primeira live realmente que eu faço. Tinha até combinado outra, mas eu nunca deu certo, por causa que sempre, digamos que o Brasil está competindo com o coronavírus, né? Para ver quem sai por cima. Então, enfim, isso que a enfermeira falou é total. Ela tem total razão. O que aquela história de lugar de fala, né? Nesse caso, não cabe apenas para aquela história do negro, da mulher, do como é que eu digo, do pessoal mais pobre e tudo mais. Nesse caso, o lugar de fala aqui realmente é nosso, porque a gente que está lá dentro do hospital todo dia vendo o que é que está acontecendo de verdade. A gente que lê todo dia sai uma coisa nova, uma coisa até que eu postei no Twitter um dia desses, que diz que a gente está aprendendo a dirigir o carro com o carro já em movimento, porque o coronavírus chegou aqui de um jeito que ninguém esperava. Chegou de uma vez, foi dominando tudo e a gente foi aprendendo junto com ele. Ele sempre um pouquinho na frente e a gente tentando alcançar, né? Então, o que a gente sabe, o que a gente fala, é o que a gente conhece até agora. Pode ser que amanhã apareça alguma coisa que mude tudo, pode. A gente está em processo, né? Mas, ao mesmo tempo, é o que eu oriento mais o pessoal. Seguir a orientação, realmente, dos profissionais de saúde, principalmente dos outros países, né? Que já estão melhorando os esquemas deles, estão melhorando os números e tudo. Eles tiveram os erros, tiveram os acertos dele, e a gente está tendo que se basear também nesses países, né? Então, a gente pode aprender com os erros dele e com os acertos deles também. E é isso. Infelizmente, ainda vejo muita gente negligente por aí, pelo meio da rua. Aqui em Muito bem. Fortaleza, eu saio para trabalhar para fazer no final de Copa do Mundo, às vezes. Triste. Triste, bem triste. E aqui no Politiquês a gente costuma dizer que a pandemia tem escancarado algumas desigualdades, né? Talvez todas as desigualdades do Brasil, as desigualdades sociais, regionais, enfim. Roberta, João, bom, eu só porque queria. tá dando a microfonia aqui para mim. Ah, tá bom. Aí, pronto, ela deu mudo. É porque essa logística de Band News CNN aqui, a gente ainda está pegando também. Mas, de toda forma, Roberta, nós preparamos aqui algumas perguntinhas só para a gente orientar nosso papo. E até pelas discussões que a gente trava, né? Nós travamos aqui no Politiquejo, em defesa, né, de um Estado mais forte, em defesa de um serviço público de qualidade para todos e público de verdade, né? Queria que você começasse falando um pouco da importância do SUS, né? Nós somos de Minas Gerais, e Minas Gerais é governado pelo Partido Novo, e o Partido Novo tem muitos quadros que realmente parece que estão no mundo da lua, né? Nós tivemos um caso lá em Belo Horizonte de uma pré-candidata pelo Partido Novo, que no meio da pandemia me faz uma postagem colocando o SUS em xeque, né? Questionando o modelo público de saúde, quando o mundo inteiro está revendo. Os Estados Unidos está lá com essa loucura, com essa catástrofe que é o sistema totalmente privado, né, de saúde, enfim, e está aí o Partido Novo questionando
a eficiência do SUS, enfim, mas questionando para menos, né? A gente questiona o SUS para mais, para ele melhorar, para ele atingir mais pessoas, e tem gente querendo acabar com o SUS. Então, afinal de contas, qual a importância do SUS no combate à pandemia? Então, o SUS, ele foi criado como uma evolução, né, no caso pela necessidade da gente ter um sistema único de saúde, um sistema que englobasse todos os serviços de saúde em uma coisa só, um sistema gratuito, um sistema acessível para toda a população e baseado naquele pretexto também da definição de saúde da OMS, né, que fala que saúde não é só a ausência de doença, mas também um bem-estar físico, social e mental, né? Que, inclusive, acho que muita gente está até um pouquinho, como é que eu digo? Tá um pouquinho ruim essa parte toda por causa da quarentena e está afetando outras esferas dessa definição de saúde, né? Então, o SUS, ele no papel principalmente, eu costumo dizer que eu sou apaixonada pelo SUS no papel, porque ele é uma das coisas mais perfeitas do mundo, realmente, assim, no papel. A OMS mesmo, eles dizem que super elogiam o nosso sistema de saúde e tudo, e ainda com essa pandemia toda, a gente nota a disparidade com os outros países que não têm um sistema único de saúde, que não tem um sistema totalmente gratuito para todos. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem pessoas que se internaram com coronavírus, lá a gente sabe que está também um canto bem crítico, né? Principalmente lá para as bandas lá do leste, lá para Nova York e tudo mais. E lá, por causa da ausência de um sistema público de saúde, muita gente se internando, se endividando, às vezes cura da doença e fica com essa dívida o quê? Pro resto da vida. Aqui não, no SUS, a pessoa pode dar entrada no hospital, fazer exames, se internar, para UTI, tomar medicações caríssimas, que às vezes só tem disponibilidade hospitalar realmente, e tudo de graça. E tudo e tudo sem tirar um centavo do bolso. E uma coisa, como o SUS é universal, que eu não sei se as pessoas sabem disso, o SUS também é aberto para as pessoas que vêm de fora. Digamos que tenha um estrangeiro aqui no país de férias, agora no momento, e ele fica doente. Ele tem total direito a acesso ao SUS, como qualquer brasileiro tem, porque ele é universal. E outra coisa que o SUS faz, o SUS é justo também. Ele tem um princípio da equidade. O que é o princípio da equidade? É aquele que você tem que... É mais para quem precisa mais. Isso não é desigualdade, isso é equidade. Tipo assim, se tem um paciente que precisa mais do que outro, a gente vai priorizar, vamos dar mais para ele que precisa mais. Se aquele outro começar a precisar de mais, e assim aquele outro vai ser priorizado. Então, o SUS, eu acho que a palavra para o SUS assim normal é justo. O SUS é um serviço justo. O problema maior em relação à SUS, às vezes, é a falta de investimento. Até comentaram ontem, eu fiquei até impressionada ontem de madrugada já, eu vendo a internet, mostraram um colega médico postou na rede social como é uma UTI do serviço que ele trabalha lá em São Paulo. E eu fiquei impressionada com aquela UTI toda aparelhada, linda, cheia de materiais maravilhosos de primeira qualidade. E eu fiquei, meu Deus do céu, que coisa linda, isso daqui deve ser particular. Quando a gente vê, não, é SUS. Você vê que tem muito serviço no SUS, às vezes com estrutura bem melhor que vários serviços particulares e sem gasto nenhum para o cidadão, né? Então, acho que a importância do SUS aqui é fundamental nessa luta toda. Beleza. Desculpa, você ia falar? Também. Não? Tá. Antes de passar para a Luara, aqui na minha região, Roberta, há uma imigração muito grande de pessoas para os Estados Unidos, né? Aqui é perto de Governador Valadares. Então, essa região toda aqui, leste de Minas e Vale do Mucuri, né? O pessoal, sobretudo no final, né, nas décadas de 80 e 90, teve muita migração para os Estados Unidos. Com a crise de 2008, alguns voltaram e tudo, mas ainda tem muita gente lá. E não é raro ouvir, Luara, relatos de gente que, lá nos Estados Unidos, antes da pandemia, claro, né? Lá nos Estados Unidos, era diagnosticado com câncer e voltava para o Brasil para tratar, porque não ia conseguir fazer o tratamento lá, senão aí sim havia a dicotomia, ou você pagava o tratamento ou você morria, era simples assim, né? Ou você se curava ou você tinha sobrevida financeira, porque as duas opções eram inviáveis. E muitas pessoas não conseguem entender, fazer essa articulação. Às vezes se trata pelo SUS e mesmo assim acha que o melhor modelo é dos Estados Unidos mesmo, tem que ter estado ausente e tal. Bom, a Luara também preparou uma pergunta, e aí
Ô Lu, eu acho que você consegue ver aí a pergunta do Lucas Tolentino, você consegue ver aí ao lado? Eu acho que Eu casa não bem com a consigo sua. ver, Ah, João, porque eu não? estou no StreamYard aqui. Se você puder Então ler faz o para mim, por seguinte: favor. ele está fazendo a seguinte pergunta, e aí você vê se casa com a sua. Roberto, vocês estão utilizando algum protocolo padrão aí no Ceará para os pacientes internados por Covid? Tem reduzido o número de. Ele escreveu TOT, deve ser alguma sigla médica, né? Não sei. Com esse protocolo ou não? Aí emenda com sua pergunta aí, Lu. Eu acho que podemos juntar um pouco essa questão do protocolo, mas o que eu ia perguntar para a Roberta é o seguinte, Roberta. É, a gente tem essa estrutura, né, do SUS, que é o que o João colocou, que a gente cobra para mais, mas a gente ainda tem, tanto para a questão dos hospitais públicos, mas também para particulares, e aí, se eu estiver falando bobagem, você me corrija, ainda a ausência de muitos EPIs, né, e a própria condição de trabalho do que você cita de saúde mental para os próprios trabalhadores da área de saúde. Então, se já era estressante, se já era muito cansativo uma jornada, né, para todos os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, todo mundo que trabalha em um hospital, pela complexidade que é um hospital, imagine em tempos de pandemia. E aí eu queria saber, de acordo com a sua vivência aí, como que tá tanto essa questão aí, mas o que você pensa a nível de Brasil como um todo, que possa auxiliar essa classe, né, da saúde, para que a gente não perca mais trabalhadores nesse sentido, no sentido dos surtos mesmo, né, da parte da saúde mental, do cansaço físico, da própria contaminação por coronavírus e, sobretudo, em que pé que está as condições de trabalho de vocês. Se tem EPI suficiente, se os trabalhadores estão expostos, né, ao coronavírus, como que está essa situação aí? Então, respondendo à pergunta do João Gabriel, o que é TOT, né? TOT é tubo orotraqueal, é a intubação do paciente, né? Que é uma sigla que a gente usa médica. IOT, intubação orotraqueal, TOT, tubo orotraqueal. No caso, em relação à pergunta do Lucas, em relação à tuberculose traqueal, existem, antigamente, quando o coronavírus estava chegando no Brasil ainda, a gente ainda estava com como eu disse, a gente está aprendendo com o carro andando, né? Então, chegou ainda a gente tinha uma orientação inicial de intubação precoce desses pacientes. Diziam que o quê? O paciente acabou de ter falta de ar, bora intubar precocemente, que há uma chance melhor desse paciente se recuperar. O que a gente vem vendo agora, com a nossa experiência mesmo prática lá em campo de batalha mesmo, é que isso nem sempre é real. São pacientes complexos, são pacientes difíceis, são pacientes que, às vezes, depois que você intuba, em vez de melhorar, fazem piorar. Porque são pacientes que ventilam mal, pacientes que têm uma dificuldade de troca gasosa, pacientes hipermetabólicos, o que é isso? Pacientes que são sempre taquicárdicos, difíceis de sedar, ficam brigando com o ventilador direto. Então, são pacientes complexos, bem complexos, pacientes com coronavírus. E não falo só os pacientes idosos com comorbidades, não. Os pacientes, em geral, são pacientes complexos. Eu mesma intubei o primeiro paciente que eu intubei com coronavírus, quando iniciou aqui toda a nossa luta, né, aqui em Fortaleza. Ele foi um paciente que a gente teve que ir sempre aumentando as drogas de sedação dele para botar ele para dormir, porque ele não acalmava junto com o ventilador. Um paciente jovem, 43 anos, e era um paciente muito difícil de manejar. No fim das contas, infelizmente, esse paciente acabou indo a óbito, por complicações do próprio coronavírus, né, em si. E a gente acabou que a gente vai aprendendo também com essas experiências que a gente tem, né? No fim das contas, tanto inicialmente e tudo é aprendizado, né? Isso daí. Aqui no Ceará, o protocolo que a gente usa é basicamente o protocolo orientado pela OMS e pelo Ministério da Saúde. A gente usa algumas drogas que são inicialmente usadas em pacientes, drogas e protocolos mesmo, né? Não, porque, querendo ou não, no caso do coronavírus, o oxigênio também é tratamento, não é só medicação, né? O oxigênio é um remédio. Então, a gente acaba usando medicações mais específicas, orientadas já, que acabam melhorando, nem melhorando, que acabam, mas essas doses são usadas mais para pacientes graves ou potencialmente graves.
O que aparece aí todo dia na mídia, remédio tal foi lançado, é bom para coronavírus. Remédio tal foi lançado, é bom para coronavírus. Isso daí acaba sendo um certo desserviço, porque acaba o quê? Que várias pessoas acabam procurando essas medicações e farmácias acabam esgotando essas medicações, acaba faltando para quem realmente vai precisar um dia. E não existe receitinha de bolo para coronavírus. Não existe um remédio que eu dê lá agora para você e diga, pronto, isso daqui eu vou dar para você, vai curar do coronavírus. Não, a principal tratamento para o coronavírus ainda é a prevenção. Por isso que a gente insiste tanto em pessoal ficar em casa, porque o isolamento, no caso a quarentena, né, é a resposta para evitar você se contaminar e não sobrecarregar o sistema de saúde. Eu lembro que no começo a OMS lançou uma nota também dizendo que, tipo, todo mundo vai se infectar com coronavírus. Se todo mundo vai se infectar, por que eu vou fazer isolamento? Eu posso estar logo no meio da rua aí, fazendo quarentena, me infectar logo e me livrar logo disso. Não, a intenção de fazer a quarentena não é a gente não se infectar. É poder deixar o nosso serviço de saúde descarregado, né, digamos assim. Nosso serviço de saúde mais livre para as pessoas que forem precisando, para as pessoas chegarem aos poucos no sistema de saúde, não chegar todo mundo de uma vez e não tá esse boom aí de casos juntos ao mesmo tempo, faltando UTI, faltando vaga de enfermaria, faltando ponto de oxigênio para o paciente. Com colegas vendo pacientes ficando cianóticos assim do lado e não pode fazer nada porque não tem um ponto de oxigênio para colocar. Então, a intenção da quarentena que a gente insiste tanto é isso, é para poder desafogar o sistema de saúde e até proteger as pessoas mais frágeis, né, nessa luta aí agora. Então, o protocolo que a gente faz para evitar tubo é assim, normalmente esse paciente chega já com certa dispneia no hospital, falta de ar. O paciente chegou no hospital com falta de ar. A gente vai fazer exames específicos para ver a questão realmente dessa necessidade de oxigênio dele, fazer uma gasometria arterial, saturação aquele no dedinho, né, que a gente coloca, o oxímetro de pulso. Vamos avaliar essa necessidade de oxigênio daquela pessoa. A gente normalmente inicia com um cateterzinho de O2, aquele que coloca assim no nariz, certo? O paciente não está melhorando a oxigenação do sangue com o cateter de O2. A gente já passa direto para uma máscara reservatória. O que é uma máscara reservatória? É um sistema fechado, certo? Ocluído pelo paciente, que tem tipo uma bolsinha embaixo que fica reservando oxigênio nessa bolsinha. Qual a intenção da máscara reservatória? É que não cause aerosol. Aerosol o quê? Para sair ar do paciente e esse ar com vírus se espalhar pelo ambiente. Num protocolo normal, ou seja, não COVID, o que aconteceria? A gente, antes da máscara com reservatório, a gente teria ainda a máscara de Venturi, por exemplo. Então, a máscara de Venturi é uma máscarazinha que tem abertura lateral. Essa abertura lateral, ela acaba espalhando o vírus para o ambiente, até para proteção dos outros pacientes, dos profissionais de saúde, a gente acaba optando, vai direto do cateter de O2 para a máscara reservatória, né? E o paciente que ainda não está melhorando com a máscara reservatória, com oxigênio, chega às vezes a 15 litros por minuto de máscara reservatória, é um fluxo de oxigênio bem grande, acaba às vezes sendo o paciente que orientado às vezes a ser entubado, né? A gente ainda faz algumas medidas antes, por exemplo, a medida de pronação, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é quando a gente coloca o paciente de bruços. Essa medida já é usada há muito tempo para pacientes com SARA, que é uma infecção, quando a gente tem uma infecção pulmonar grave, esses pacientes com SARA foram vistos que se eles colocados pronados, que são de bruços, deitados de bruços, melhora a oxigenação deles. E a gente está vendo uma resposta muito boa de pacientes com coronavírus com a pronação, porque o coronavírus eles têm um pulmão similar com o pulmão da SARA, né, no caso. Então, são pacientes que melhoram muito com a posição prona. Tem paciente, às vezes, que está saturando 89%, você prona ele, vai para 96%, 97%, e às vezes segura o tubo isso de um paciente desse. E pacientes, às vezes, estão sem intubação mesmo, estão internados em emergência ainda, a gente só orienta ele, olha, tenta ficar o máximo possível de bruços. E tem tido uma resposta muito boa aí, se segurado um tubo de muita gente com isso daí, né? A gente, na questão do tratamento. Em relação ao EPI, equipamento de proteção individual, já teve várias escalas em relação ao uso de EPI. Hoje em dia, a gente tem vários EPIs no hospital e são orientados ao uso de EPI específico com cada procedimento, na verdade, que a gente for fazer. Qual o problema maior? O problema maior é que, por exemplo, lá no meu hospital, que eu trabalho, Hospital Geral, eles separaram uma ala específica, tem duas emergências no hospital, tem emergência obstétrica e emergência geral. A emergência obstétrica é uma emergência à parte, é uma emergência isolada da emergência geral. Então, o que é que houve? Fecharam a emergência obstétrica para a gestante, não entra gestante lá, e deixaram essa emergência só para o coronavírus.
Então, os pacientes com qualquer quadro de síndrome gripal, de espineia, tosse e tudo mais, são orientados a entrar pela emergência obstétrica e não pela emergência geral. Isso no começo estava dando super certo, porque, enfim, todos os pacientes que eram triados chegavam lá pela emergência obstétrica e ótimo. Hoje em dia, com esse boom de casos que está acontecendo, chegando muitos casos ao mesmo tempo, acaba que um foge e acaba indo para a emergência geral. Às vezes o sintoma não é tão específico como o sintoma de quadro gripal. 3 a 5% dos casos de coronavírus abrem com diarreia e vômito. Então, não é um quadro de uma síndrome gripal em si, especificamente dita. Então, o que é que acontece? Muitos pacientes chegavam, por exemplo, na sala de parada do HGF com rebaixamento do nível de consciência, rebaixadinhos, sonolentos, desmaiados, e a gente só ia descobrir que era suspeita de coronavírus depois de ter entubado esse paciente, sem EPI, né, sem EPI disponível, porque não era disponível, porque não era um setor próprio para Covid na época, né, e tudo mais, sem máscara, às vezes, disponível, porque só estavam liberando a N95 para quem estava trabalhando no Covid. E, então, a gente acabou se expondo muito nessa situação. Agora que estão começando a regularizar todo o setor do hospital em relação à EPI. Basicamente, eu acho que é mais ou menos isso. Agora, o problema é que a gente, antes da gente parar de se expor, a gente se expôs demais em outros setores, né, em relação a isso, por causa dessa falta realmente de EPI, e o pessoal esquece, às vezes, que o paciente de coronavírus não vai chegar só pela unidade de coronavírus, né, o coronavírus, ele tá aí escondido em várias outras doenças. E como o meu hospital é um hospital geral, é um hospital clínico, aqui de Fortaleza, é o maior hospital clínico aqui do Ceará, digamos. Então, é um hospital, são pacientes, na verdade, que vão chegar lá, é um paciente que tem uma doença de base, mais coronavírus, digamos. Não é um paciente só o coronavírus puro e seco. Então, é um paciente AVC com coronavírus, é um paciente dialítico com coronavírus, é um paciente vasculopata com coronavírus. Então, são pacientes que já têm comorbidades e complicações dessas comorbidades, e agora associado com outra complicação, o coronavírus, né, a Covid. Enfim, acredito. Não, entendi. Muito boa a resposta. Eu acho que. E só para eu complementar aqui, João, pelo menos aí na sua cidade já tem algumas pessoas que já foram afastadas, profissionais da saúde, por contaminação, Roberto? Sim, inclusive eu estou afastada. Eu desde segunda-feira comecei a apresentar sintomas, né? Principalmente aqueles sintomas de falta de gosto, falta de cheiro, tossezinha seca. Estou me tratando em casa, isolada da minha família e tudo mais. Me expus demais, principalmente por causa que eu não dava plantão só em unidade de coronavírus, como dava também em sala de parada, que, como eu disse, não tinha paramentação específica para corona, e acabei tendo que me afastar. Mas não só eu, como vários colegas estão afastados também. A gente está com uma dificuldade muito grande, inclusive, de completar a escala agora, porque tem vários colegas afastados, inclusive por além da exposição grande à carga viral que a gente tem, porque são vários pacientes ao mesmo tempo, além também a falta de EPI também acabou ajudando, né? A gente acaba o quê? Entubando o paciente só com a máscarazinha comum. E quando vê depois, vai coletar a história ou sai o swab positivo. A gente, opa, é complicado. Então, tanto que agora o que a frase de lei é: não existe emergência numa pandemia. O que aqui significa? Tem que ser tratado tudo como emergência. Você está sempre paramentado o tempo todo. E você não sabe como é desconfortável aquela roupa. Meu Deus do céu, é quente, é desconfortável, dá dor de cabeça, mas é um mal necessário. A gente está lá usando aquilo ali justamente para evitar a gente se contaminar, ter que se afastar, né? E deixar também a população descoberta, né? Infelizmente, porque em relação à saúde mental, que você tinha perguntado, Laura, também, tá bem complicado em relação a essa parte de saúde mental, porque vários colegas meus estão afastados da família, inclusive, desde o começo da pandemia. Justamente tem pais dentro de casa que são grupo de risco, para evitar contaminar esses pais, evitar contaminar os familiares, e estão afastados de casa. Tem vários grupinhos de médicos morando juntos, em cantos separados, né? E para poder justamente evitar uma maior disseminação, já que a gente está tendo muito contato com o coronavírus. Então, a gente acaba o quê? Não tendo um pouco até mais do nosso suporte familiar, que é muitas vezes aqui que ajuda a gente também com isso daí. Acaba o quê? Conversando com os pais por telefone, por live, por tudo, mas é diferente, né? Querendo ou não, não tem aquela pessoa lá do lado, caso precise e tudo mais. E é uma decisão difícil. Uma amiga minha, semana passada, chegou desolada em casa. A gente teve uma live depois da neurologia. Ela chegou desolada em casa
porque ela teve que escolher qual paciente ela teria que intubar. E é uma decisão que a gente está tendo que tomar cada vez mais. A gente segue protocolos para isso, para evitar realmente uma causa, uma coisa mais sentimental, né? Obviamente, tem protocolos para a gente seguir para isso. Com o velho princípio da equidade, do SUS. E é realmente uma carga mental para a gente grande e a gente não está tendo um apoio psicológico tão, assim, tão necessário assim. O que é que eles orientam a gente às vezes? Olha, tentem pegar o máximo de plantão que vocês puderem, para poder ajudar. Ajudar até os colegas na carga de trabalho e ajudar os pacientes também nessa recuperação, né? Então, acaba sendo complicado, não só física, quanto mentalmente também, para todos nós. Enfim, é uma situação complexa, né, para quem está na trincheira aí, né? Eu queria só deixar um recado. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, Roberta, já te agradecendo pelos esclarecimentos. Quando você fala aí de cianótico, enfim, de diabético, né? Só para o pessoal entendendo aí, para quem não é da área, né? Às vezes os termos são complexos, é que realmente o que ela tem visto lá é que as pessoas com outras comorbidades, ou seja, outras doenças, né, têm tido resultados, infelizmente, piores no enfrentamento à Covid. Quem está chegando agora, gente, eu reforço a importância de vocês compartilharem aqui, né? Estou vendo que tem uma turma chegando aqui agora. Compartilhar na sua linha do tempo a nossa live para a gente aumentar nosso alcance aí, beleza? Bom, eu conversava com meu irmão, que é médico lá no Rio de Janeiro, também está nesse enfrentamento, e ele disse de uma coisa que afeta muito a saúde mental dos profissionais envolvidos, né? Que é exatamente um procedimento, me corrija aí algumas imprecisões técnicas que eu eventualmente cometi aqui, Roberto, que é o seguinte, que geralmente quando você intuba um paciente, é exatamente quando, assim, na CNTP, né, ou seja, na situação normal, o paciente geralmente está inconsciente, chega num acidente, ou teve algum problema, ou já está, enfim, com infarto, alguma coisa do tipo aí, né, popularmente dizendo, mas que agora na Covid, às vezes você tem que intubar o cara consciente, ou seja, você tem que chegar para o cara e falar assim, olha, vamos te intubar, porque você não está respondendo a todos esses procedimentos, né, que a Roberta bem explicou para a gente aí, a escala, né, dos procedimentos, e nós vamos ter que te intubar, e às vezes o cara quer despedir da família, porque não sabe se vai voltar, então assim, nós estamos vivendo, até está rodando na internet desde ontem, né, o vídeo do William Bonner, no Jornal Nacional, dando aquele sermão, né, para quem acha que é uma gripezinha, enfim. Então, eu acho que realmente o psique dos profissionais, sobretudo os profissionais da saúde, tem que ser muito preservado agora, tem que ser auxiliado, tem que ser ajudado nesse momento. E aproveitando, então, o ensejo, Roberto, eu queria ver se você, assim, do ponto de vista, você já falou muito né, lá de dentro da UTI, mas o que você acha, não, qual é a sua perspectiva, você já deu algumas pitacos sobre isso, quanto a isolamento, não isolamento, vida normal, entre aspas, quais são suas perspectivas? Eu sei que está todo mundo meio perdido, né, mas como é que você acha que deve ser o caminho, ou seja, sem vacina né, não acaba isolamento, como é que é? Em relação à questão da intubação, por exemplo, não é só paciente que chega rebaixado que a gente intuba, né? Isso é um dos critérios apenas de intubação. Tem pacientes também que já tinham protocolos anteriores, antes do Covid, de pacientes com insuficiência respiratória, que não conseguem respirar por si só, que acabam causando um acúmulo de gás carbônico, pode causar uma carbonarcose, por um acúmulo de gás carbônico, vocês falam palavras, termos médicos às vezes, mas é questão de costume. Então, aumento de acúmulo de gás carbônico no organismo e tudo mais, a gente acaba entubando para proteger também esse paciente, né? Não é só apenas, às vezes, a questão do rebaixamento do nível de consciência, no caso, o paciente chegar sonolento e desmaiado. Então, no Covid, realmente, os pacientes geralmente chegam acordados, falta de ar, mas acordados, e a gente acaba conversando com eles. Olha, o seu caso é grave, você está em falta de ar. Tem alguns pacientes que pedem para serem intubados, inclusive de tanta falta de ar. Teve até um caso bem interessante há umas 2, 3 semanas lá no hospital, de um senhor que antes de tudo, a internação por coronavírus é uma internação bem solitária, né? Porque os pacientes entram sozinhos na emergência, justamente para evitar contaminar os seus familiares, seus pares, seus terceiros. Então, é uma internação solitária. Então, os pacientes entram sozinhos lá. Então, o paciente que chegou a ter indicação de intubação
E quando a gente falou para ele que ele ia ser entubado, conversamos com ele direitinho, ele falou: olha, posso só ligar para minha esposa, para conversar com ela, dizer que eu gosto dela, que eu amo ela. E a gente permitiu, ele ligou para a esposa dele. E foi uma coisa assim, até existe amor no Covid, né? Aquela história. Então, foi algo que me tocou muito, inclusive, na situação. E tem pacientes realmente que chegam pedindo para ser entubados justamente por uma fome de ar que tem. São peixes fora d'água esses pacientes. Então, eles às vezes estão com tanta ansiedade de melhorar que estão aceitando qualquer tratamento, às vezes, né? Enfim. Quem é que há 2, 3 meses atrás pensaria que estaria chegando ao hospital pedindo para enfim um tubo na minha garganta? Não, ninguém, né? Então é complicado realmente. Em relação a essa questão de perspectiva do Covid, né? Da Covid, no caso. Todos os países que vem acontecendo até agora vem mostrado uma evolução da doença em uma média de 4 meses, 3, 4 meses antes de iniciar, para chegar no pico, para iniciar a descida desse pico, né? Uma média de, quando começa a melhorar, realmente diminuir a quantidade de mortes e de casos confirmados por dia. Até agora, o que nós temos cientes, né, o que a gente sabe ainda, é que quem pegou não pega mais. Claro, como eu disse, é uma doença que a gente está aprendendo com ela. Então, pode ser que a pessoa se infecte 2 vezes, pode ser que uma pessoa que tenha tido uma carga viral mais baixa tenha se infectado com menor carga viral, menos vírus, pode ser que tenha uma predisposição a ter uma doença mais grave depois. A gente já viu, principalmente na China, que é um dos casos que está, um país que está há mais tempo com essa experiência de coronavírus, né? Pacientes com infecção já tardia, com tempo de incubação maior do que 7 dias, aparecendo sintomas com 30 dias da exposição. Então, há várias novidades que podem ser que aconteçam ainda. Mas eu li ontem ou foi anteontem na mídia realmente que tem 6 a 8 vacinas já em andamento para sendo testadas já para poder ver a questão do coronavírus. Eu acredito que só vai parar mesmo depois da vacina, né? Porque a gente não sabe ainda como é que é a questão da imunidade desse vírus. Eu peguei coronavírus agora, tá, não sei se eu estarei imune, se eu vou poder me infectar de novo no futuro. Até dou o exemplo da dengue, chikungunya e zika, por exemplo. A chikungunya e a zika são doenças que você pega uma vez. Pegou uma vez, até agora, né? E pronto. Pegou uma vez, você está imune, seu organismo criou seu sistema imune, ou criou seus anticorpos contra aquilo, e você pegou uma vez, ok. A dengue, não. Já a dengue, ela tem 4 sorotipos principais. Então, você pode ter dengue até 4 vezes. Só porque você tem dengue uma vez, você pode ter a dengue de novo e tudo mais. O coronavírus a gente não sabe ainda em relação a isso. A maioria das pessoas tem se mostrado que ficam imunes, mas a gente ainda não tem certeza ainda disso. Então, acho que realmente a cura mesmo só com a vacina. E esse pico que a gente está começando agora a ter, que agora a gente está na subida da ladeira e cada vez mais rápido, né? Então, a gente trabalha com ondas, né? Nessa parte de pandemia, de infecção. Então, a primeira onda geralmente é um pouquinho maior que essa primeira onda do primeiro pico, que é o primeiro grupo de pessoas que vai se infectar todos de uma vez. Vai dar uma melhorada, daqui a alguns meses vai ter a segunda onda, que é o pessoal que não se infectou ainda, que vai se infectar um pouquinho mais para frente. E assim vai aparecendo várias pequenas ondas até a população fazer uma questão de imunização em grupo, né? Que a gente chama, imunização de grupo. O fato de eu estar imune, eu acabo protegendo uma pessoa também. Se eu estou imune, eu não vou infectar outra pessoa. Então, acaba mais ou menos com esse contexto, né? De infecção em grupo, imunização em grupo, digamos. Acho que é mais ou menos isso. Entendi. Lu, eu estou atrapalhando suas perguntas, mas você vai fazer uma pergunta agora que eu vou. Tem uma pergunta muito boa que é. Eu vou Fica à complementar a vontade. sua. Vamos lá. Não, eu vou complementar a sua. Vai lá, faça a sua pergunta aí, Lu. Eu vou complementar. Cadê? É porque eu Não, estou vendo aqui o primeiro, comentário, né? Vocês não conseguem ver, né? né? Eu não sei. Tá bom, vamos lá. Na hora que a Roberta contou do caso do paciente que pediu para ligar para a esposa, eu fiquei até emocionada aqui. A gente fica de longe, a gente não tem nem noção dessas coisas. E podia ser qualquer um de nós, né? Tô vendo cada vez pessoas mais jovens passando por isso. Ontem mesmo eu vi na televisão uma mãe que perdeu uma filha de 16 anos, enfim. E as pessoas não dando o devido valor. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo das pessoas que precisam trabalhar de trabalhos essenciais, né? Que estão aí à frente. Eu estou dizendo de pessoas, às vezes, do meu campo mesmo, estão fazendo festa em casa, estão saindo, que estão furando a quarentena, que estão se encontrando para beber.
estão sendo irresponsáveis mesmo, e que podem ou vir a óbito, ou levar alguém a óbito, alguém que às vezes eles nem conheçam, até esse paciente, enfim. Cabe muita responsabilidade da gente, um pouco de disciplina também. É claro que ninguém gosta de ficar isolado, ninguém gosta de ficar em casa, sobretudo as pessoas que moram sozinhas, que não têm o apoio da família ao lado, mas um esforço, né? Muitas vezes, tirar um pouquinho desse nosso campo egoísta de ter tudo, de achar que tem que ter tudo. Digo isso muito para a juventude, para a classe média, e sossegar mesmo, ficar em casa, porque é difícil ouvir essas coisas, imagino que mais difícil é vivenciar, mas se a gente pode ajudar daqui de fora, né? Por que não? Bom, e aí passando, primeiro agradecer por dividir conosco essas histórias, né, da sua vivência, mas passando um pouco também, Roberta, para a parte do campo mais político, aqui a gente está sentindo que tem uma orientação, os países que têm uma orientação do próprio presidente têm agido de uma forma ou de outra. Então, a Rússia tomou uma medida, os Estados Unidos tomam outra, que tem tudo a ver com a forma com que eles se identificam na parte política mesmo. Né? E como que isso tem contribuído, os números não deixam mentir, né? A China, por exemplo, como agiu, e outros países como agem. O Brasil ainda é essa incógnita em que um presidente da República nega a existência do coronavírus, diminui a existência do coronavírus, né? É um desrespeito, inclusive, com trabalhadores da área da saúde, né? Porque, como assim eu digo que é uma gripezinha e você me diz que tem não sei quantos pacientes entubados? Não era uma gripezinha? Então eu estou também colocando seu trabalho em xeque, enfim, um desrespeito. Mas o que a gente tem visto no Brasil também é um amplo trabalho dos governadores, na medida em que podem agir de alguma forma para diminuir em seus estados o impacto coronavírus. Muitos dos governadores estão entendendo o seguinte: se eu isolo agora, eu diminuo os impactos para o próximo semestre. Então, no próximo semestre, teoricamente, eu já consigo reabrir os comércios, né, os espaços de culto, igrejas e tudo mais. Então, é uma medida até mais inteligente tomar a decisão de segurar o isolamento agora também, para não sobrecarregar os hospitais, mas também pensando financeiramente para a própria estrutura de turismo, de outras coisas, para aquele estado. Então, a gente está vendo que cada estado está agindo à sua maneira, né? São Paulo, Maranhão, Minas Gerais. E eu queria ouvir de você como que o Ceará tem, regra geral, tomado essa decisão frente ao coronavírus. Como que está aí? Beleza, Lu. Muito boa a sua colocação bom, apesar de triste, né, tristes constatações, mas muito bem falado. E vou aproveitar para emendar uma pergunta que mandaram aqui, Roberta, sobre o consórcio Nordeste. Se você conhece, né, assim, a articulação que eles têm feito, a própria nomeação do Miguel Nicoleles, né, para a coordenação científica lá de um comitê científico, né? Chama até C4, que é Comitê Científico de Combate ao Covid, C4, que é o Twitter deles lá. Enfim, como é que você vê? Parece que o consórcio Nordeste está numa linha diferente, né, do governo federal. Como é que você vê isso tudo? Então, tem duas coisas que eu costumo falar, que eu acho que eu já postei até no Twitter. Uma delas é, primeiro, acho que pior do que a epidemia de coronavírus, a pandemia aí, essa pandemia da desinformação, né? Que o pessoal tá disseminando, principalmente esse nosso presidente. Nosso não, que meu não é. Enfim, mas isso que ele faz não é nada perspicaz, não é nada auspicioso, não está ajudando nada na população. Não quer ajudar? Também não atrapalhe. É aquela história. A gente vê todos os países adotando certas medidas e o Brasil indo de contramão de praticamente o mundo todo, né? Inclusive o consórcio Nordeste foi criado com essa necessidade de bater de frente realmente com esse governo federal, porque a gente estava vendo que o governo não estava fazendo muitas coisas pela gente, o governo totalmente instável, com um presidente altamente instável, que substitui ministro como bebe água, né? Muda assim, não gostei da opinião dele, vou trocar. E discordou de mim, vou trocar.
Assim também não dá para ter essa instabilidade, ainda mais no momento instável que nós vivemos. Né? A gente está num momento instável, a gente precisa o quê? Do mínimo de estabilidade onde a gente possa se segurar. E o governo federal não vem sendo essa estabilidade. Outra coisa que eu costumo dizer também é que gente morta no trabalho. Convenhamos. Então, infelizmente, se o presidente fala que, meu Deus, vai morrer muita gente por fome, pela economia, pelo não sei o quê, de quem é a obrigação de cuidar dessas pessoas? É do próprio governo. O governo ele tem que estar lá para dar para aquela pessoa, enquanto ela não está podendo se sustentar, enquanto ela não está podendo lá se expor, o governo tem que dar as condições básicas de vida para aquela pessoa. Isso que é importante na questão do Estado máximo, né, que a gente chama a valorização do Estado. O governo tem que cuidar do seu cidadão. Até porque nesse período grande e tudo mais, isso daí vai passar. Uma hora vai passar. Não é uma coisa, vai ser eternamente isso. E quanto mais a população ajudar, mais rápido também vai passar. Então, quanto mais se o governo federal tivesse se tocado de se ajudando nisso daí, daqui a alguns meses a gente já teria numa condição bem melhor, o pessoal voltando à sua normalidade. Mas, infelizmente, o que acontece? Acontecem vídeos de pessoas andando no meio da rua, apoiadoras desse governo, dizendo que, tipo, eu apoio o Bolsonaro, eu não vou me infectar. Que remédio é esse, Bolsonaro, que é cura de coronavírus que eu não conheço, sinceramente. Então, é uma coisa bem realmente complicada. Em relação ao consórcio Nordeste, ele foi criado com essa necessidade de o quê? A gente está vendo que lá de cima não está vindo nada aqui para a gente, para ajudar a gente em relação a isso. O Nordeste, querendo ou não, sempre foi uma região, Norte e Nordeste em si, foram regiões geralmente negligenciadas pelo governo federal. O pessoal normalmente prefere investir mais sul, sudeste e centro-oeste. Então, melhorou muito depois do governo do PT, isso é verdade. Então, depois do governo do Lula, depois do governo da Dilma, a questão de investimento aqui no Nordeste, mas ainda assim há suas falhas em relação ao investimento. Então, quando, por exemplo, o Flávio Dino acaba burlando uma certa determinação do governo para trazer EPIs de fora para dentro do Maranhão, isso é por quê? Por causa de uma necessidade interna dele de melhorar a população dele lá, de garantir insumos para a população dele, para os profissionais de saúde dele, porque ele está vendo que não está vindo nada lá de cima. Então, o Consórcio Nordeste foi criado com essa intenção de a gente lutar contra essa pandemia do jeito que a gente consegue, né? Já que não estão ajudando de lá, a gente vai fazer o que a gente pode por aqui, né? Então, Pois é, bem complicado isso, né? Essa questão, a gente tá cada um por si, basicamente. Infelizmente, porque a gente não tem uma unificação de medidas do governo do âmbito federal, infelizmente. Muito bem, Lu. Eu vou até puxar a brasa para minha sardinha aqui no direito, né? No direito está muito claro isso, que é cada um por si, Deus por todos, no âmbito federativo também, tem uma guerra aí de estados, municípios, União. Ontem me mandaram uma imagem, Luara, até lá de Pernambuco, fazendo uma comparação entre o governo socialista do Paulo Câmara, né, com o governo liberal do Zema, e que, comparando a população, o número de casos, e que a estratégia, a receita liberal do Zema estava funcionando muito melhor do que a receita socialista do Paulo Câmara, sendo que, na verdade, o Zema entrou em pleno conflito com o prefeito da capital, que assim, vamos ser claros, né? O estado tem 20 milhões de habitantes, mas a capital é o fiel da balança, né? Se a curva na capital subir muito, é óbvio que vai subindo em todos os municípios do estado. O prefeito chegou a decretar uma barreira sanitária de ônibus intermunicipais num estado igual Minas Gerais. Isso é muito relevante, né? Porque muitos serviços as pessoas só acessam na capital. Então, assim, é balela, né? Assim, há muita retórica e pouca efetividade, principalmente por parte da direita. Bom, só para a gente fazer os encaminhamentos, nós estamos batendo nosso tempo aqui, Roberta. A Laís Oliveira Leite está dizendo, Roberta, você tem audiência na Finlândia, eu imagino, né? Tá, internacional. A Maria melhor amiga da minha irmã, mora lá na Finlândia, ela psicóloga maravilhosa, pedagoga, e está trabalhando na Finlândia hoje em dia. Mas trabalha como pedagoga? E ela é psicóloga e pedagoga, né? Ficava lá na Finlândia. Tem um documentário do Michael Moore, né? O Invasor Americano,
que eles vão lá na Finlândia e mostram o sistema educacional lá. Claro que não dá para comparar, como fez a nossa candidata liberal aqui, comparando Brasil a Singapura, a Suécia, mas muito interessante e até uma mudança de paradigma, não tem dever de casa. Eu até recomendo aí para o pessoal assistir o Invasor Americano, do Michael Moore. E a Maria do Rosário Rivelli está dizendo: o SUS é o maior e mais democrático programa de saúde do planeta, invejável pelas grandes nações. Antes dele havia duas classes de doentes: aqueles que tinham os famosos institutos ou medicina privada e os indigentes. Formei médica nessa época e vi crianças morrendo porque os pais não tinham dinheiro para tratar uma pneumonia. Meu pai também já tem 40 anos de formado, ele conta que era assim, era aviltante, né? Porque realmente as pessoas morriam nas periferias, enfim, simplesmente não procuravam, não tinha, morria para lá, enterrava em cova rasa, saúde pública era um caos. Bom, Luara, seus encaminhamentos aqui para a gente liberar a Roberta, até para a recuperação dela aí, que infelizmente tá afastada aí do trabalho, né? Roberta, só para te agradecer, aprendi muito com esse espaço aqui, com essa troca que fizemos, mas sobretudo com o que você traz justamente desse lugar de fala. Espero que essa live vai ficar disponível, né, no Facebook ad eternum aí, então espero que muitas pessoas possam beber um pouco dessa fonte para entender, justamente com a palavra, né, de uma pessoa da área da saúde, uma médica, o que vem acontecendo no nosso país, a importância de estarmos atentos a tudo isso, a importância de entender um pouco sobre geopolítica, sobre o consórcio Nordeste, né, sobre para onde que vai financiamento de cada coisa, a importância de se investir num sistema único de saúde, né, de salvar vidas, apesar de ser uma profissão maravilhosa, a gente também não tem que romantizar, como a gente faz com, muitas vezes, erroneamente com os professores, achando que essas pessoas precisam trabalhar por amor, essas pessoas têm que ter condições de trabalho digna, né? E quando a gente fala de condições de trabalho digna, é justamente saúde mental também. Então, que tenhamos para o lado de cá esse aspecto da saúde mental, mas que a gente tenha políticas públicas e políticas que voltem a atenção ao trabalhador da saúde para que, em momentos como esse, mas em qualquer outro momento, vocês tenham condições dignas para lidar com as vidas das pessoas. Então, te parabenizar por dividir isso conosco, te desejar aí a plena recuperação nesse seu momento, espero que não seja nada grave e que logo mais você volte também às trincheiras, levando aí o nosso abraço. Obrigada. Gente, eu que agradeço o convite, antes de tudo, certo? Muito obrigada mesmo. Em relação a isso que a Lória falou, realmente, palmas para o profissional de saúde é ótimo, é bom reconhecimento, a gente sabe, mas antes de palmas, a gente queria justamente condição realmente de trabalho, né? A gente ter como entrar lá naquela guerra, saber que a gente está com armamento próprio para poder lutar aquela guerra, o que é o que ainda infelizmente não está acontecendo. Então, o que acontece às vezes por exemplo, aqui no Ceará, só um adendo assim, tem várias emergências públicas e particulares já fechadas porque está saturado o sistema de saúde. Então, o que eu posso falar aqui no final, além de tudo, se vocês puderem, fiquem em casa. E procurar sistema de saúde só realmente em alta necessidade. Tem gente, às vezes, com uma tosse seca, como vieram me perguntar hoje por WhatsApp, inclusive eu deixo meu WhatsApp e deixo minhas redes sociais abertas para questão de informação, para quem quiser se informar em relação a algum sintoma que esteja tendo, para ver se tem necessidade. Tem também um site, não sei se eu posso fazer um merchandising aqui, que é o Missão Covid, que eles estão fazendo uma campanha muito boa, cadastrando médicos para atender de graça online pacientes que tenham dúvidas sobre seu quadro clínico e tudo mais, para saber se deve ou não procurar o sistema de saúde, tudo isso para evitar o quê? Evitar sobrecarregar esse sistema que já está tão sobrecarregado. Roberta, repete para mim o site, por favor. Missão Covid. Sem tio, né? Isso, Missão Covid, é muito bom. www.missãocovid.com.br. Se eu não me engano, isso. Qualquer coisa botar no Google, acho que sai lá o primeiro site. O nome do projeto é Missão Covid. Inclusive, é bem interessante o quadro deles. Vários médicos se inscreveram e estão disponibilizando seu tempo gratuitamente para a população para poder tirar dúvidas em relação ao Covid. Aqui no Ceará também a gente tem uma
como é que eu digo? Um grupo de profissionais da Secretaria da Saúde do Estado também, para quem entra no site, né, no Integra SUS, o próprio o governo estadual daqui do Ceará, tem isso daí também questão de informação, que você pode entrar no site e já abre uma janelinha logo do lado. Você quer informações sobre o Covid? Informa o Covid e tudo mais, você já entra também para poder se informar. Tudo isso para a questão de evitar ainda mais a sobrecarga do sistema de saúde. Saiu ontem num dos principais jornais veiculados aqui que 97% das UTIs daqui já estão cheias, lotadas. Então, isso daí a gente ainda está. Não chegamos no pico ainda, estamos em processo de chegar no pico, mas ainda não, no pico não estamos, né? Então, isso ainda vai piorar nos próximos dias, infelizmente. Há também um atraso de questão de notificação, por causa de notificação não, desculpa, de divulgação de dados. Há dados que estão sendo divulgados hoje, que foram de casos de semana passada, até por causa da baixa testagem que está vindo aqui no Brasil. Enquanto tem países que testam direto, aqui no Brasil a gente está testando, fazendo 1.500 testes a cada 1 milhão de habitantes, o que é muito pouco. Então, os números que estão aparecendo aí, eu sempre gosto de reforçar que estão subnotificados, não são os números reais. A gente não sabe nem como é que estão os números reais, né? Infelizmente. Então, quando dizem que 615 pessoas morreram em 24 horas, não foram 615 pessoas. Além de há um atraso nessa divulgação desse dado, ainda há uma subnotificação. Então, é complicado, o negócio é feio e a gente que está lá na linha de frente, a gente está vendo que realmente a rapadura é doce, mas não é mole não, é aquela história. Então, é bem, bem complicado mesmo. Então, antes de tudo, agradeço vocês realmente por essa oportunidade. E realmente o que eu posso dizer para a população é fique em casa. Só procure realmente um serviço de saúde com extrema necessidade. Eu estou à disposição para qualquer dúvida que quiserem tirar no meu Twitter, no meu Instagram, no meu WhatsApp também, quem tiver. E eu tenho vários amigos também que estão na mesma linha, né? Na mesma abordagem de tentar ajudar tudo. Acho que a telemedicina está ajudando muito a gente nessa época difícil que a gente está vivendo, né? Então, obrigada, gente. Imagina, nós que agradecemos aqui, o Politiquejo, desde as Minas Gerais, está aqui de braço aberto e o espaço totalmente disponível, não só para a Roberta, mas para todo mundo que está nos assistindo aí, que queira colaborar com a gente, entre em contato, nós estamos aí nas redes sociais, vou aproveitar também para reforçar a necessidade, né, lá no YouTube, curtir, compartilhar, nós temos nas redes, a gente disponibiliza também o nosso projeto de financiamento coletivo, né, para manter esse espaço aqui, manter essa estrutura, então é sempre muito bom. Eu deixei aqui nos comentários, fixado, né, para quem assistir essa live depois, o site do Missão Covid, também nós vamos divulgar nas nossas redes, para tentar ampliar a abrangência desse site, que todos possam acessar, enfim, obrigado aí por compartilhar com a gente, e também eu já estava aqui articulando com o nosso editor, nós vamos subir no podcast essa live sua aqui, né, Roberta, para tentar também atingir a tal da podosfera, e vamos colocar no YouTube para liberar o acesso para quem não está no Facebook, né, e não conseguiu acessar a nossa live aqui, vamos deixar no YouTube também, porque essas informações que você trouxe são muito importantes, Luara. Perfeito, João, complementando sua fala sobre financiamento coletivo, para quem está chegando agora, o Politiquejo traz algumas pessoas para falar um pouco sobre o Brasil, sobre Minas Gerais. A Roberta é uma dessas convidadas. E para a gente continuar fazendo esse trabalho de edição e de trazer o melhor tipo de informação para vocês, sem fake news e tudo mais, a gente conta com uma vaquinha virtual. Chama Apoia-se. O site é apoia.se/politiquejo. E aí lá, com qualquer valor acima de R$5, vocês se tornam madrinhas ou padrinhos desse canal e a gente se auxilia aí para continuar trazendo pessoas para dar essas aulas para a gente, como a Roberta nos deu. Então, mais uma vez, obrigada, Roberta, e fique sempre à vontade para retornar, para participar, para dialogar conosco também nas redes sociais, sempre que você quiser, tá bom? Beleza, vamos encerrar. Opa! Obrigada, falar, Roberta. Agradecer mais uma vez. Muito obrigada. E boa sorte aí. O projeto que vocês estão fazendo é maravilhoso. Continuem com essa força toda. Vamos lutar contra essa pandemia. Vai passar, se Deus quiser.
Maravilha. Aqui a gente luta contra a pandemia e contra o pandemônio. Beleza, Roberta, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço, gente. Boa semana. Às 7 horas, temos mais uma live aqui sobre adiamento ou não das eleições municipais. Recomendo que fiquem de olho. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.